Estamos aqui com o Marcelo Veras, um psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Bahia, e da Associação Mundial de Psicanálise. Marcelo é autor de várias publicações, artigos, livro, mas eu vou passar a palavra para ele, para que ele fale um pouquinho sobre a trajetória dele, que eu acho que interessa muito a todos nós. Marcelo, com você, então. Certo, né? Bom, eu não sei assim se vocês são da área da psicanálise já, se é uma formação, né? Então, vou me apresentar. Bom, inicialmente, minha primeira formação é médica, de cirurgia cardíaca. Então, eu cheguei ao último ano da residência de cirurgia cardíaca, e depois comecei a trabalhar como médico de UTI, mas só que já aí eu fazia análise e fui me direcionando mais até dar esse passo, que foi um passo importante na minha vida, e analítico, de um dia dizer, não, agora eu quero ser psicanalista mesmo. Aí eu mudei de residência, fiz a residência de psiquiatria, não é? Quando eu concluo essa residência, eu tenho a possibilidade de ingressar, né? Teve um concurso como psiquiatra da Universidade Federal da Bahia. Então, a Universidade Federal da Bahia, onde eu já tenho, eu entrei em 88, então já estou aí com mais de 40 anos, né, de universidade. Eu não sou professor, eu sou psiquiatra. E, e aí depois eu fui para a França fazer minha formação analítica, né, passei lá um tempo fazendo mestrado, avancei num doutorado, finalmente eu vim concluir, relançar um doutorado na UFRJ. Tive o grande prazer de ter Ilka na minha banca, algo que lá se vai também há algum tempo, já tem quase 20 anos essa história. É. Uhum. Esse doutorado acabou que ele virou um livro, né? Muitas teses vão virando livro, que se chama A Loucura Entre Nós. Eu vou falar um pouquinho aqui da Loucura Entre Nós, justamente. E assim, eu posso dizer que eu fiz, eu faço análise até hoje, então, ininterrupta. Então, estava fazendo os cálculos. Se eu comecei a minha análise em 83, eu faço análise há 42 anos. Mas não se preocupe, vocês podem fazer menos tempo de análise. Vocês são menos graves que eu, provavelmente. Meu caso é mais grave. E então, o que me faz é a França, estar bastante antenado com as questões, né, da atualidade. E o que a universidade me dá, que eu acho que é muito importante, que dá também a Ilka, alguns colegas que estão na universidade, para aquele analista que fica praticamente a vida inteira num consultório, ele vai ter uma certa formação, mas às vezes eu noto que eles não estão percebendo os ruídos do mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo aí, né? No mundo universitário, na busca, né, que as pessoas têm também pelo interesse pela psicanálise que passa pela universidade. Então, atualmente eu posso dizer que eu aprendo muito a pensar uma psicanálise para o século XXI, já incorporando conceitos e tendo cuidado, que é um exercício muito difícil, de não misturar com os conceitos que são psicanalíticos, mas que tem a ver com psicanalista no mundo, né, como psicanalista cidadão. Então, é claro, nós vamos entrar um pouco na questão dessa revisão do patriarcado que tem sido feita, né, sobretudo nas universidades, né, resgatando a memória negra, a memória daquilo que ficou um pouco apagado, subvertendo aquela ideia, né, de que o mundo ele gira igual assim, a Lua gira em torno do Sol, né, o que se pretende um pouco é não deixar na cultura que uma certa Europa tradicional e que o mundo rode em torno dela, né? Lacan tinha essa preocupação quando ele, por exemplo, vai estudar a escrita chinesa, que é um descentramento, né, da cultura europeia que ele tem, mas que, é claro, isso nos
nos influencia quando a gente está na Bahia. Salvador, né, acho que vocês sabem todos, que é a maior cidade negra no mundo, fora da África. Então, não tem como, nas análises que escutamos, nas solicitações de análise daquele que nos vem, algumas interrogações sobre a psicanálise conectadas à cultura deles, que é bastante diferente da psicanálise conectada, talvez, a quem se organize mais nos países, vamos chamar assim, eurocêntricos e brancos. Então, isso traz uma certa diferença na problemática, nas demandas, não é? Embora, o que eu sempre digo, é importante um pé na rua, mas a psicanálise, ela, que nos orienta, ela ainda é muito feita, indispensavelmente, por alguns psicanalistas, como Lacan e Freud, brancos. Talvez Freud jamais tenha visto um negro, assim, uma família negra na vida dele. Lacan um pouco mais, porque Lacan pegou já o retorno, né? Pegou a Guerra da Argélia, então viu também outras, né? O que foi também o retorno, né? Dos povos lá do norte da África, também com a Martinica. Então, é interessante ler também pessoas como Frantz Fanon e outros mais modernos, né? Ou seja, a gente vê toda uma tentativa de pensar na nossa cultura, que não é toda digamos assim, embora apareça que a nossa cultura judaico-cristã, religiosa, que o Brasil é isso, porque tem a religiosidade, mas isso não faz impacto numa grande parte da população, por exemplo, que está muito mais ligada ao candomblé, a outras formas de religiosidade. Então, o que a gente tem que ver aí de que maneira as estruturas elas vão surgir, emergir, de acordo com esse outro da cultura que é bastante distinto, por exemplo, da Europa. Então, isso é um certo mote de investigação que fez com que, em 2017, eu concebesse um projeto, inicialmente era um projeto, até eu nem gosto do nome, assim, de prevenção do suicídio de universitários, porque as estatísticas, né, de suicídio entre os universitários estavam ficando muito alta, né, muito, muito preocupante. Aí a Andifes, né, que é digamos, a Associação Nacional dos Dirigentes, né, de Universidades e Instituições Federais de Ensino, percebeu que isso era nacional, né, várias histórias de suicídio, tentativa de suicídio. Eu me lembro de pelo menos 2 vezes ter ido ao UFMG para falar após casos de suicídio que traumatizaram muito a comunidade, um estudante de medicina, por exemplo, que deixou uma carta para todos aberta, comove muito e abala. Então, eu desenvolvi esse projeto que é totalmente lacaniano, que se chama PSIL Universidade, né? A gente chama de PSIL. Atualmente, o nome dele é PSIL Lugar de Escuta, e que é um espaço virtual onde oferecemos uma orelha, né, para aqueles que estão nesse universo da Universidade Federal, que são 66 mil pessoas, então, maior que a grande maioria dos municípios brasileiros, né? E é um grupo muito heterogêneo, assim, todos ligados né, à orientação lacaniana, um grupo bastante diverso. Então, é um grupo que tem essa diversidade entre os praticantes que estão lá. Nós temos muito mais negros, por exemplo, que estão orientados pela psicanálise, que ali encontram um lugar para poder falar. Temos ainda, já mais de uma vez, temos ainda agora, por exemplo, psis trans, né? Já tivemos 2 mulheres trans, um homem trans, fizeram a transição toda em análise, que é uma coisa muito diferente, calcada, né, nas militâncias, né? A gente percebe isso. Nós temos até acabou o doutorado agora, praticante da psicanálise lacaniana indígena, que faz o trabalho dele, inclusive, nas
comunidades indígenas, isso é bem bacana. Ou seja, isso é para dar a ideia de um certo ecletismo. Eu não estou fugindo da proposta de falar da psicose ordinária, mas é preciso falar inicialmente do ordinário da psicose. Qual é o ordinário que nos rodeia, né? E o projeto de lá até agora, ele já fez mais de 14 mil acolhimentos, né? Que é uma coisa que a gente não vai encontrar praticamente em lugar algum, uma estatística de um projeto universitário, né? De acolhimento, escuta da urgência subjetiva e abordagem do suicídio com um número tão elevado. Somos 56 pessoas atualmente trabalhando. Então, todos transferidos, inclusive com a Escola de Psicanálise Brasileira de Psicanálise. Estão vindo aí muitos para Belo Horizonte, para a Enapol. Acho que 40 vão para a Enapol já estão se inscrevendo. Então, é esse mais ou menos assim o ambiente que me permite pensar um pouco a psicose ordinária, um pouco distinta de quando eu começamos todos nós a nos inteirar desse conceito, que é a psicose ordinária, e que eu usei a palavra conceito numa certa forçação de barra. Porque quando ele foi introduzido, né, teve uma conversação com psicanalistas, né, na famosa conversação de Arcachon, por exemplo, onde a pessoa que cunhou essa ideia, né, da psicose ordinária, Jacques Lamillet, vocês ouvem bastante ele aqui, ele tem toda a preocupação de dizer que ele não é um conceito duro, né? Ele não é um conceito duro como, assim, por exemplo, a histeria, né, como a esquizofrenia, como uma foraclusão, né? Ele é um conceito muito mais clínico e operativo, né, do que um conceito assim que a gente vai dizer isso é isso, né? Até porque a psicose ordinária é uma psicose discreta, né? Algo que pode passar imperceptível e que só vai existir, é aí que é a diferença da psiquiatria, a partir do momento que existe o discurso analítico. Ou seja, um psiquiatra vai observar determinados pacientes, psicanalistas que não são por exemplo, muito conectados com a orientação lacaniana, também vão tomar alguns elementos que já tinham um nome aí, que era o nome de borderline. Então, muita gente fala, ora, a psicose ordinária é do borderline, não é? É aquilo que está entre um lado e um outro, a um pé da loucura, como vai. Mas todo o conceito da psicose ordinária ele é feito para se separar do borderline ao incluir o discurso analítico. Então, o que faz a diferença do borderline é que o borderline é um conceito de observação. A gente observa que ele tem elementos da mania, elementos depressivos, elementos de alternância com a bipolaridade, mas, ao mesmo tempo, tem algo ali que a gente percebe que é delirante. Ou seja, é uma percepção e uma observação. Já a psicose ordinária, ela só existe porque é um conceito que tem a especificidade, que é fundamental, a meu ver, de ser algo que é fruto do encontro com um analista. Não é? Por isso que vocês não vão encontrar no DSM ou no Código Internacional de Doenças, vocês vão encontrar psicoses inespecíficas. Mas, ao tomarmos para nós, né, a partir de uns, lá se vão quase 30 anos, 20 e tantos anos para cá, a dimensão do ordinário, é exatamente para que a gente perceba por que dentro dos conceitos que a gente vinha aprendendo tanto com Lacan, com o primeiro Lacan, de foraclusão, depois a gente vai evoluindo, a gente pode pensar que tem, na verdade, dois momentos. Eu sempre acho que é a mesma clínica. Eu não diria que há um primeiro Lacan e o segundo Lacan com relação às psicoses.
A gente pode falar de primeiro Lacan e segundo Lacan em muitas coisas, mas eu acho que não. O que eu vejo é um contínuo, né? Pelo menos a minha experiência. Eu estou falando em nome próprio, não estou falando como mestre, não estou falando no modo como só posso transmitir as coisas que vêm na minha cabeça. E, para mim, assim, a psicose ordinária, ela vai surgindo a partir de que uma sutil evolução, não é uma mutação, na teoria lacaniana das psicoses, foi ocorrendo, que evoluir do conceito de estabilização, algo que está estável ali, né, que está bem. Por exemplo, por que como eu falei logo de cara, a psicose ordinária ela tem muito a ver com o mundo que rodeia aquela pessoa, né? Então, a psicose ordinária seria, digamos, aquela psicose que a gente não aponta com o dedo, olha o louco ali, aquele ali é louco. Não existe isso na psicose ordinária. Eu vou trazer algumas contextualizações clínicas que eu pretendo mostrar isso, né, para vocês. Ora, mas quando se sai um pouco da estabilização para investigar o que estabiliza, ou seja, não é uma obra do acaso a estabilização, né? Então, a partir daí, Lacan, quando ele vai migrando para a teoria dos nós, da teoria dos nós borromeanos, né, dessa teoria das psicoses lá do Seminário 23, quando Lacan vai caminhando nesse sentido, surge, então, esse conceito que eu acho que é fundamental, que é o de suplência, né? Ou seja, suplência é exatamente aquilo que vem no lugar onde faltava algo e a gente vai fazer uma suplência. E que meu grande amigo daí de Minas, Tonico, não, Antônio Teixeira, tem um nome delicioso que eu sempre uso, que é gambiarra. Né? Qual é a gambiarra que essas pessoas fazem e que estão ali, né, no mundo, com um certo estar no mundo, e que funciona muito bem. Né? Ora, mas nada impede que algo que era da ordem de uma psicose ordinária se transforme numa psicose clássica. Ou seja, uma psicose ordinária não é um selo de garantia de que o paciente não vai, em algum momento, psicotizar e ter uma separação de real simbólico imaginário. Pode passar a vida inteira. Mas é fundamental vocês entenderem que não é borderline, mas que há, sim, uma certa malemolência, é preciso ter uma certa ginga com esse conceito, não é? Mas que ele vem numa condição que é muito importante, que é um conceito eminentemente clínico. Então, onde vai surgir a formulação de psicose ordinária na clínica psicanalítica, já desde as entrevistas preliminares, né? Já faço até propaganda, em novembro esse ano, nós conseguimos aqui o que vai ser um acontecimento na Bahia, então, save the date, como eu falo, né? Salvem a data e venham para a Bahia. Aliás, novembro na Bahia é ótimo, cheio de as praias já estão quentinhas, tem uns ensaios já de Carlinhos Brau, já está tudo acontecendo, vocês vão adorar vir na Bahia. E nós vamos trazer Estela Solano, que é uma pessoa que nunca viaja, Milé já não viaja mais, Lohan, e foi assim, né, uma luta, mas conseguimos que ela venha para falar exatamente de entrada em análise e entrevistas preliminares, né, que é algo que fica todo mundo falando muito de final de análise, de passe, e o que a gente vem percebendo é que o grande risco da psicanálise não vem, como parece, das PCCs, da inteligência artificial, né? A grande preocupação da MP, isso foi confidenciado por Estela, que montou um pouco esse projeto, essa história, junto com Jacques Millet, é uma implosão interna, é ameaça interna, é que a psicanálise se torne uma psicoterapia.
que os nós psicanalistas lacanianos nos achemos ali fazendo psicanálise, e quando você espreme, é que não é uma psicanálise. O que é que faz com que aquilo seja uma psicanálise? O que é uma entrada em análise? Qual a diferença entre um sintoma de um paciente e o que é um sintoma analítico, por exemplo, né? Que é uma coisa diferente. Então, a entrada em análise é algo que é sempre uma pergunta, porque é aí que a gente vai poder interrogar se o discurso analítico tem algo a fazer ali. Não é? Num primeiro momento da história da psicanálise, a ideia que foi passada é que o psicanalista ele recuaria quando visse que era um caso de psicose. Ele não ia ali, ele não poderia interpretar, ele não teria condição de agir ali. Ele poderia, no máximo, descrever e tentar entender alguns conceitos, mas, em se tratando de uma psicose, havia um certo abaixar de braço. E essa ideia, ela ficou, e o que também, que, como eu aí já temos décadas da psicanálise, até não tanto tempo assim, quando eu comecei, nos anos 80, 90, a maior novidade que apareceu para quem se interessava pela psicanálise foi a publicação no Brasil do Seminário 3 e do famoso lema lacaniano: não devemos recuar diante das psicoses. Muda tudo. Existia assim uma intuição de que isso aqui é uma psicose, não vamos ali muito adiante, e Lacan vem com uma proposta exatamente oposta. Tanto que esse meio que pré-conceito, essa ideia assim, que talvez tenha sido induzida pelo próprio Freud, no modo como ele analisa o caso de hoje seria chamado de um grande esquizofrênico, o presidente Schreber, né? É fundamental perceber que o que faz com que Lacan reescreva praticamente, analise o caso Schreber de Freud, é exatamente no momento em que ele percebe, ele tem essa intuição que ele não deve recuar diante das psicoses, e ele vê ao seu modo que é o caso Schreber, que é diferente, a gente nota ali, já com noções de topologia, né, noções que vão muito adiante. Ora, então, esse não recuar diante das psicoses significa assim, como a partir da posição de analista e não de terapeuta, não de psiquiatra, não de mestre, não de estudioso, não da posição universitária, mas como a partir da condição e do discurso analítico podemos abordar essa questão, não é? E é aí que começam digamos, as novas indagações que fazem o seguinte: nos fazem perceber que há uma clínica atual, uma clínica que alguns chamam até de sintomas modernos ou sintomas contemporâneos, que é bem distinta da clínica do final do século XIX para o século XX, que era a clínica freudiana, uma clínica de histórias de família, de romances, de envelopes formais do sintoma que nos chegam na análise, onde a gente não vê muita orientação pelo Édipo, pelo pai, né, pela função paterna, mas que não são psicoses como Schreber, desencadeadas, né? São pessoas que estão ali, mas a gente sente que quando tenta interpretar, quando tenta atingir ali uma certa divisão do sujeito, a gente percebe que não consegue ali. Aquilo não funciona muito, que é necessário um outro modo de abordagem, de interpretação. Por isso que, em supervisão, eu digo isso, mas eu digo isso carinhosamente, eu digo isso para os meus alunos todos do PSIL, né, que é o seguinte: é muito importante distinguir, separar o que é a psicose ordinária do que é o psicanalista ordinário. Muitas vezes a pessoa, o psicanalista que não está sabendo nada o que fazer com aquele caso, fica ali com aquele caso ali
embaraçadíssimo, aí, já sei, porque é uma psicose ordinária. Aí eu digo, olha, eu acho que o que está ordinário aí é a psicose. Vamos ver aqui exatamente o que é que está te fazendo pensar nisso, onde é que você está talvez pisando na bola, onde é que você não está conseguindo perceber alguma coisa, né? Então é isso. Para mim, a psicose ordinária não é, então, né, repetindo, né, o que eu falei, não é um conceito rígido, duro. Ele é um conceito que serve ao discurso psicanalítico e à clínica psicanalítica, que nos exigem realmente pensar com uma outra ótica, e Lacan nos dá os instrumentos para isso. Então, podemos pensar, por exemplo, que, para vocês verem como é um conceito mole, não é um conceito rígido, uma psicose ordinária pode ser alguém que tem um delírio ali e que ninguém sabe que ele tem um delírio, que ele passa a vida inteira com aquele delírio, e é com aquele delírio que ele estrutura a lógica da vida dele, mas que aquilo ali permitiu o modo de ser dele, meio bizarro lá, a maneira dele, às vezes até extremamente normal, que é uma coisa que eu chamo a atenção. Ser normal pode ser um delírio como qualquer outro. Uma pessoa pode delirar que é normal tranquilamente. Tem gente que delira que é psicanalista, tem gente que delira que é psiquiatra. Pouco importa. Isso pode ser também, né? O delírio é uma coisa meio inabalável. Mas o que a gente vai perceber é que são determinados pacientes onde a gente percebe que realmente algo o sustenta ali, entre real, simbólico, imaginário. Tem alguma coisa ali que se mantém junto, mas que não passa, por exemplo, por uma clínica do amor ao pai, como poderíamos ver um pouco na histeria, não passa tanto, né, por uma clínica de um luto infinito que nunca se acaba, como nos casos de determinadas melancolias, né, que Freud coloca como psicose, né, e Lacan também toma isso. São situações que a gente não sabe inicialmente muito bem o que é que mantém, e que a pergunta que a gente faz é: o que é que mantém junto, real, simbólico, imaginário, para essa pessoa? De uma maneira simples, né? Eu estou falando de uma maneira bem simples. É claro que eu tenho, a cada paciente que eu me coloco essa questão, eu coloco para mim mesmo isso. Será que está acontecendo aqui é que eu estou sendo um psicanalista ordinário, não estou sabendo muito bem o que fazer com esse troço aqui? Né? São casos que eu costumo levar para a supervisão, né? Eu levo os meus casos para a supervisão muitas vezes, quando eu tenho também essa dúvida, né, do que eu estou fazendo ali. E em alguns casos a intuição fica bem fácil. A gente consegue ali perceber algo, e que normalmente, na hora que a gente captura isso, como analistas, a gente tem muito mais condição clínica de evitar que aquilo imploda e realmente um paciente que sempre esteve ali mais ou menos amarrado, ele se desamarre e ele entre num surto psicótico, né? Uma invasão do real, do outro muito grande. Por isso que é importante, nessa clínica, ter uma certa prudência, né? A psicose ordinária é uma clínica da prudência, porque ela é, ao mesmo tempo, uma vez que ela não é um conceito duro, ela é um conceito que exige que a gente pense todos os conceitos da clínica psicanalítica, porque pode vir de qualquer lado. De repente, eu posso desconfiar de uma psicose ordinária por um sujeito que está permanentemente, por exemplo, fazendo procedimentos estéticos, né? Que é uma coisa que uma histeria pode... Muitas pessoas, né? Eu não estou muito bem com a minha imagem no espelho, mas às vezes é possível perceber que ali existe algo que vai além da discordância entre A e a linha na imagem especular, e que ali há realmente uma impossibilidade de fixação da própria imagem no espelho, da constituição do próprio corpo, e que ali são tentativas sutis de mudar, que às vezes são eficazes, né? Uma pessoa, então, que
está ali sempre mudando muito o corpo, eu fico assim, ó, deixa eu ver se... E aí a gente que às vezes está falando de papai, mamãe, tem muitos elementos que poderiam fazer pensar no médico, mas a gente percebe que não é o nome do pai que está enodando aquilo ali, é algo com relação ao imaginário, e que, então, o sujeito trabalha ali tentando conseguir um modo daquela imagem se estabilizar. Esse é um exemplo. Existe um texto que eu gosto muito do Jacques Lamillet, salvo engano, ele está numa revista O Coringa. Tem tantos anos que eu não vejo esse texto, mas que certamente Ilka localiza para vocês facilmente, que é Contraindicações ao Tratamento Psicanalítico. Não é? Onde o próprio Jacques Lamillet ele vai tentar ali perceber casos que ele fica em dúvida do que está fazendo. Então, por exemplo, dar um exemplo meu da clínica, uma paciente que eu acompanhei por quase 15 anos, e que, nesse período de 15 anos, eu não localizei absolutamente nada que me permitisse apostar numa interpretação, fazendo aparecer o inconsciente. Né? E aí, quando você está com alguém com 15 anos, você não consegue, o paciente não acredita no inconsciente, será que não que ela só está fazendo psicoterapia? E eu comecei ali, aos poucos, a me interrogar sobre essa paciente por uma razão muito simples. Ela vinha, ela jamais, ela, assim, uma pessoa que tem uma vida bastante metódica, tem um parceiro, já, né? Ela era uma mulher já nos seus 40, depois 50 anos, né? A gente vai acompanhando, parceiro, uma vida, mas onde eu percebia que não era muito na ordem do amor que ela situava e nem do desejo que ela situava as coisas da vida. Era muito mais por uma certa precariedade, de uma certa angústia que tomava conta dela, às vezes, em determinadas situações. Mas não era uma angústia espetacular de ter crise do pânico, né? Mas, aos poucos, eu fui percebendo que o modo como ela convivia com aquela angústia e o que ela ia procurar comigo, nas sessões, era algo que tinha muito mais a ver com o fato de eu estar ali, né, e de escutar aquilo ali, do que propriamente com que eu, a partir de um momento eu percebi que não daria, não levaria, poderia até ser perigoso ali, ser complicado ali, tentar trazer interpretações mais profundas ou fazer cortes, interpretar como a gente interpreta determinadas, praticamente como se interpreta hoje, né? Muito mais pelo corte, pela pontuação, né? Não só mais interpretações com tanto sentido. Então, por 15 anos, eu levei essa paciente ouvindo as coisas dela, de vez em quando a angústia estava um pouco maior, eu acalmava ela um pouco, por coisas banais, assim, um processo administrativo para conseguir, eventualmente, um abono, como é que se chama, né? Esse abono de permanência da aposentadoria. Ela vivia aquilo como uma fragilidade enorme. Fazer uma viagem para o exterior não é uma fobia, não é um medo, mas é uma angústia de fundo que não impedia que ela circulasse. A gente percebia também que aquilo não se equacionava muito no sexo. Pessoa que, por 15 anos, claro, com alguma exploração, nada do sexual vem, né? É algo que é um pouco estranho. Quer dizer, teria que ser, aí não é mais um recalque, teria que ter uma muralha para não emergir algo sexual, né, com tanto tempo. E nunca apareceu. E, no entanto, ela era extremamente regular, não é? Suporta que eu viaje por um mês, 2 meses. Na pandemia, inclusive, fazíamos virtualmente, mas
de uma certa maneira, eu percebi que ela fez da ida ao psicanalista algo ali permite ela uma suplência, saber que eu estou ali. Então, na verdade, ela, não sei qual teria sido o destino dela se ela não tivesse encontrado um psicanalista. Sei já de histórias de antes dela ter me encontrado e que comigo ela conseguiu sair um pouco disso. Ela teria sido psiquiatrizada, né, colocada como, né, um transtorno desses de ansiedade, alguma coisa, quando, na verdade, ela tem uma função que começa, por exemplo, é tão importante para ela esse ritual de vir para a sessão, que ela, a minha secretária, né, que fica na porta do consultório, faz parte do contexto. Né? Então, assim, até minha secretária já percebeu, ela chega antes, conversa com minha secretária, vem e vai. Tem todo ali algo, e que assim ela leva ao mundo, mas quem olha de fora, quem olha, vê, talvez assim, digamos assim, o máximo da normalidade. Uma pessoa que tem né, um casamento, já é uma união longa, faz viagens, trabalha muito bem, trabalha na prefeitura, né, trabalhava, né, numa área extremamente, por exemplo, técnica e complexa, e trabalha né, de uma maneira muito interessante, né, ligada às questões de engenharia, e assiste filmes, gosta de filmes de arte, ou seja, quem olha de fora, ela nem precisa de análise, só para cá, não tem grandes sintomas. Mas é esse fiozinho de angústia que fez com que ela ficasse e que, em um determinado momento, foi possível esparçar. Mas eu nunca vou me esquecer de uma frase do Henrique Laurent, que serve também para as psicoses ordinárias, assim, pacientes como esses, né, ou psicóticos desencadeados, ou né, esses pacientes que estão nessa linha da psicose ordinária, eles podem, às vezes, sumir por 10 anos. Mas um telefone, de vez em quando, pode ser... Isso é para o resto da vida. Ele pode passar, às vezes, 10 anos sem te procurar, um belo dia vem, e por nada, não vai trazer um grande acontecimento espetacular, mas está ali. Né? Então, o que eu acho que foi possível fazer ali é exatamente o que aconteceu com essa pessoa, por exemplo. Eu sempre tenho alguma notícia dela, já tem alguns anos, né, que ela não vem regularmente, mas ela faz questão de manter o vínculo, e de uma maneira, inclusive, muito curiosa. Como ela já, todos esses anos, ela desenvolveu, né, uma boa relação também com a minha secretária, ela, de vez em quando, passa notícias ou alguma coisa para o WhatsApp da minha secretária. Né? De vez em quando, ela até fala assim, olha, passa essa também para o doutor Marcelo. Ela tem meu WhatsApp, mas ela passa para a secretária. Às vezes, uma notícia de alguma coisa que a gente, né, havia conversado, ou alguma coisa que ela acha interessante. Então, esse certo vínculo que está ali permitiu essa mulher viver, e os elementos que me fizeram pensar de que ali realmente não era uma psicose desencadeada, em hipótese alguma, mas que não era também uma neurose, é exatamente o fato de que em 15 anos, ela vivendo com um parceiro que sequer se sabe se eles têm relação sexual, nem isso nunca sequer veio à tona. Tentei algumas vezes explorar, não ia adiante, não evoluía. Quando trazia sonhos, eram pesadelos de angústia, mas jamais fez uma conexão, por exemplo, do sonho, né? Desse sonho com algo que o inconsciente quer dizer. Não é? Por exemplo, se eu fizesse uma interpretação pelo sentido, ela seria capaz de acatar, mas ela ia acatar essa interpretação porque Dr. Marcelo falou a interpretação, e não porque é o inconsciente dela, né? Não como algo que veio do inconsciente, não é? Ou seja,
eu vou fazer uma pequena provocação para a gente pensar a questão das psicoses ordinárias. Até que ponto o inconsciente para essa paciente passa pelo recalque, ou há uma certa identificação imaginária, uma colagem ao inconsciente que não circula como frente, verso, como decifração, né? Algo que a gente poderia trabalhar como uma modalidade discreta de inconsciente a céu aberto. Depois eu tenho algum tempo, ainda tenho. Depois vou explicar para vocês um pouco a questão do que um modo de pensar o inconsciente a céu aberto. Um outro caso que alguns de vocês, quem já me viu falando em algum lugar sobre as psicoses, Ilka certamente ouviu esse caso algumas vezes, essa história, mas é porque é um caso que eu elevei a ser um caso paradigmático, de uma psicose desencadeada e que por anos poderíamos ter visto como uma psicose ordinária. Por quê? Porque é uma mulher lá que apenas lá aos seus 50 anos, 50 e poucos anos, foi parar numa emergência psiquiátrica, meio no elemento de surto, mas tinha passado 50 e tantos anos da vida dela sem ter nada que as pessoas percebessem assim de estranho, casada, dona de casa, tinha um trabalho, depois ela largou, fazia as coisas dela, viajava, sei lá, pelo menos a cada 2, 3 anos ia para a Europa, para o exterior. Ninguém entendia muito bem o que é que aconteceu ali. É uma grande pergunta que se tinha, né, sobre o que teria acontecido com essa senhora. Né? E é aí que a gente percebe a diferença que existe entre o modo como a psiquiatria aborda as psicoses e o modo como a psicanálise aborda as psicoses. Percebo. Eu passei anos também como psiquiatra, acompanhando entrevistas de pacientes, enfermarias psiquiátricas feitas por psiquiatra. O modelo de anamnese, de entrevista, de pesquisa, quer seja nas urgências, quer seja já paciente hospitalizado, qualquer que seja, é a busca de entender como o sujeito enlouqueceu. Quando foi que você começou, sei lá, a ouvir aqueles barulhos? E a partir de quando esses barulhos viraram vozes? Quando foi que você teve a certeza de que William Bonner te mandava mensagens para você no Jornal Nacional e só para você, cifradas? Esse é o modo como a pergunta psiquiátrica é feita em casos assim, como dessa paciente. Já o psicanalista, ou seja, ele faz uma pergunta porque ele já sabe a resposta que ele quer ter ou não ter. Ele quer saber se tem isso ou se não tem isso. Já o psicanalista, ao contrário, assim, me diga você, porque só você pode me dizer como é que você conseguiu passar 50 anos sem surtar. Qual era o seu truque? O que é que você fazia para não surtar antes? Qual era a sua gambiarra? Tentar entender, não é porque ela psicotizou, mas como ela fazia para antes não ter psicotizado no sentido de um surto. Muda, então, um pouco a perspectiva, né? Perspectiva até fenomenológica, ou seja, o modo como o Lacan, desde muito cedo, trabalhou, né? Ele vai trabalhar desde muito cedo se inscrevendo dentro dessa perspectiva, não é? De que é o paciente que vai nos ensinar. Não somos nós carregados de livro de psiquiatria ou de psicanálise, seminário 3 na mão, como se fosse a Bíblia, que vai chegar ali e vai entender o que se passa no paciente. A etapa zero de qualquer, ou seja, isso aí serve para psicose, mas serve para tudo na vida, né? Talvez o mais difícil, mais desafiador, e quando isso não acontece, significa que eu estou meio adormecendo, cochilando no meu desejo do analista, é que cada paciente que bate na minha porta e que entra,
ele vai ter que me ensinar algo. Eu vou ter que aprender com ele. Não é? Eu vou completamente aberto para que ele me ensine. Então, isso faz uma diferença de perspectiva. Ora, nesse caso específico dessa paciente, eu descobri que, efetivamente, havia ali um delírio muito discreto que a acompanhava. Ela mesma consegue ter ideia, que foi ela quem falou, talvez há mais de 30 anos. Suponhamos que ela achasse que ela era, sei lá, vamos colocar aí um exemplo bem estereotipado, aí, que ela fosse a rainha da Inglaterra. Ela ia chegar para o marido e ia dizer, olha, eu sou a rainha da Inglaterra. O marido imediatamente, não, você está doido? Você não é a rainha da Inglaterra. Não pode. Passados um pouquinho, as filhas dela começariam assim, ai, que vergonha, minha mãe está dizendo que é a rainha da Inglaterra. Aí, como é que eu faço isso? A coisa, ela ia sustentando que era a rainha da Inglaterra. Posteriormente, a vizinhança ia começar assim, olha aquela doida que diz que é a rainha da Inglaterra. Ou seja, mais ela tentaria provar que era a rainha da Inglaterra, mais o outro devolveria que não. Essa tensão, essa briga ia fazer o quê? Que ela fosse parar numa emergência psiquiátrica. Ou num psiquiatra, ou alguém que tem que ir para lá. Só que ela tinha um delírio que era o seguinte, ela era uma dona de casa que delirava que era uma dona de casa. Então, quando todo mundo perguntava assim, mas o que você é? Ela dizia, eu sou uma dona de casa. E as pessoas diziam, poxa, por sinal você é uma ótima dona de casa. A vizinhança conhecia ela e disse, poxa, você toma bem conta da casa, tal. E ela, eu gosto de fazer isso é muito bom para mim, não é? Ou seja, ela tinha ali um delírio que ela conseguiu organizar sendo dona de casa e que, tendo essa função, nomear para, ela vai dizer em algum momento, que não é uma nomeação, mas nomear para uma função que acontece nas psicoses, sobretudo as ordinárias, né, um nomear para, ela fazia aquilo ali à maneira dela, não é? Somente lá pelos seus 50 anos, quando ela tem um problema de saúde e é hospitalizada, e contra a vontade dela colocaram uma faxineira na casa, ela tentou agredir a faxineira, eliminar a faxineira, porque era alguém que estava tomando o ser dela praticamente, né? A possibilidade dela de exercer aquilo ali. E a partir dali começa um certo desencadeamento, mas que a entrevista psicanalítica permitiu que ela não se tornasse uma paciente psiquiátrica que apenas resolveria o resto da vida dela tomando neuroléptico. Ela realmente passou a tomar remédios a partir dali, antipsicóticos, mas muito mais como coadjuvantes. A sustentação que o analista fazia de reservar esse espaço e uma certa orientação para que ela retomasse esse espaço de ter a função de dona de casa. E, sobretudo, não se pensasse em colocar outra pessoa para fazer o trabalho dela ali, não. É importante também não fazer. Né? Ou seja, esse caso também é um caso que nos faz pensar o seguinte, aquilo que logo no começo eu falei para vocês. Suponhamos que essa paciente jamais tivesse tido confronto com essa faxineira. Ela teria atravessado a vida dela inteira, ela iria morrer e, se bobear, ainda na lápide dela, na lápide ainda estaria escrito, aqui jaz uma ótima dona de casa. Defeitos, amigo, ninguém ia pensar que aquilo ali fosse outra coisa, não é? Qual é a questão das psicoses ordinárias, que é a mais importante? É porque, aos poucos, quando se leva a sério no campo freudiano, a gente começa a examinar, a publicar casos, a discutir, como eu estou fazendo aqui, a repensar a clínica das psicoses, incluindo a psicose ordinária, o que a gente vai perceber é o seguinte, é que, no fundo,
as ditas psicoses extraordinárias, desencadeadas, muito, muito provavelmente são apenas as psicoses que deram bandeira. Né? Deu bandeira, o outro percebeu muito rapidamente e chamou aquilo de louco. Né? E aí exigiu também, né, defesas. Mas a proposta é que, provavelmente, quantos milhões e milhões e milhões de donas de casa nós temos aí, né? E que não deram bandeira porque estão organizados naquilo ali. Ora, o que começa a se tecer, que é importante, é que, com o conceito de psicose ordinária, não vai se tratar, como no borderline, de saber se a pessoa é doente dos nervos, para dizer como talvez Freud, ou a psiquiatria, ou se ela não é doente, ela é neurótica. Acaba um pouco essa ideia, mas o conceito de psicose ordinária é o conceito que permite a gente evoluir para algo que Lacan fala em um momento do ensino dele, é que todo mundo é louco, todo mundo delira, não é? Que é uma proposta muito interessante, porque vai exigir, agora muda, antes a psicose balizada muito na foraclusão, né, era uma clínica meio que do tudo ou nada. A gente precisava, né, a gente se preocupava em entender se havia função fábrica, se era Φ0, a gente tinha que saber se era a foraclusão do nome do pai. Era uma ordem que, a partir dali, a gente afirmava, é uma psicose. Isso é uma psicose. E se não tivesse isso, não seria uma psicose. Ou seja, o Jacques Lamelaire diz isso quando ele lança o conceito de psicose ordinária, ele lança isso de uma maneira muito bem-humorada. Ele vai dizer o seguinte: a primeira fase da clínica psicanalítica da loucura, nós tínhamos que provar a loucura. Não, vamos provar aqui, vamos ver os elementos da loucura, vamos ver os elementos da foraclusão, vamos ver aqui como é que o sujeito se relaciona com o desejo da mãe não barrado e tal. A partir das psicoses ordinárias, a nossa escuta muda, e agora os casos clínicos têm que provar o Édipo, e não o contrário. Né? Vamos ver se, nesse caso aqui, o Édipo, né, o Édipo funciona. Alguns pacientes não. Aqui a gente percebe que o Édipo não funciona lá muito bem. Não é? Lembrando o seguinte, que o Édipo é um mito, porque também é uma gambiarra, porque o Édipo é uma maneira, né, mítica e simbólica de criar o pai da exceção, que é o nome do pai. Mas seria impossível, por exemplo, conciliar essa clínica do Édipo, e isso é muito bom, porque Deleuze e Guattari, quando criaram o antiédipo, foi uma crítica formal à psicanálise. Muita gente critica a psicanálise por achar que a psicanálise tem que reduzir tudo ao Édipo. Ora, antes de Deleuze e Guattari escreverem o antiédipo, Lacan já tinha pluralizado os nomes do pai, já tinha mostrado as soluções possíveis, inúmeras soluções possíveis de fazer suplência, exatamente porque o nome do pai, já para ele, seria já barrado, né? Seria um outro barrado. Né? Então, a gente não poderia se apoiar nele. Ele vai ter, eventualmente, funções delirantes. Né? Você pode muito acreditar no nome do pai. Talvez todos nós sejamos um pouco religiosos, porque a nossa maneira, a gente acredita no nome do pai, mas todo o ensino de Lacan sobre o nome do pai vai ser feito da seguinte maneira: ele vai ser conduzido, a gente vai perceber isso em textos como no Ator Dito, ou no Seminário 22, né, do Real Simbólico Imaginário, é que nós percebemos o seguinte: todo o esforço que Lacan faz com o nome do pai e com o pai,
em si, na psicanálise, é de tirar o pai de um registro biológico. E ele vai mostrar que um pai, como a gente tem que pensar na psicanálise, ele tem que conciliar duas coisas. Uma posição, né, vai aparecer, por exemplo, no Arthur Dito, a outra vai aparecer que são textos mais ou menos, né, da mesma época, e a outra no Seminário Real Simbólico Imaginário, é o seguinte: é preciso que haja o pai como exceção. Então, a exceção paterna não tem nada a ver com a lei paterna. Ela pode até ter com a lei paterna, mas o importante é que no mundo haja algo que seja uma exceção. Então, o papel de exceção é o papel de um pai, de marcar a posição de exceção. Não é? É possível fazer até toda uma releitura. Certa feita, acho que bati um papo foi com o Gilson Iannini, né, que está trabalhando as questões de Freud atualmente. É exatamente isso, que não se trata tanto do mito, né, do parricídio, né, dos filhos do pai, mas é muito mais a noção que o que importa não é a lei, né, de ferro do pai, que ela não é tão de ferro assim, mas aí é a posição de exceção que o garante. E o outro, que é quase que o oposto disso, é que Lacan vai dizer que um pai só é digno desse nome, ser um pai, se ele consegue elevar uma mulher à causa de seu desejo. Uma mulher à causa de seu desejo. E, é claro, essa mulher precisa consentir a seu objeto para esse pai. Não é? Ou seja, elevar perceba, porque é um modo de pensar o pai completamente diferente. A gente aí começa a pensar que o pai ele ao se conectar com o que pode da fantasia, inclusive, que a mulher vai se prestar ali a ceder-se como objeto para a fantasia masculina, né? A gente vê muito isso no seminário 19, 20, né? Ao se colocar nessa posição, Lacan vai dizer o seguinte, então, que o pai ele é exceção, mas ele também é perversement orienté, ou seja, pai versamente ou perversamente, mas com esse trocadilho que em francês fica bem claro, perversamente orientado, né? Ou seja, um pai que, digamos, tem os pecados do pai. E isso é muito, muito importante, exatamente porque a gente vai perceber que o que é transmitido de pai para filho, os pais pensam muito que o que é transmitido é a lei paterna, quando, na verdade, o que é transmitido é o contrário, são os pecados, os sintomas, o que dá errado, é isso que a gente transmite, né? A transmissão, ela é feita, né, digamos, o patriarcado, estamos falando então da crítica ao patriarcado, tem uma revista ótima que é Crítica ao Patriarcado, uma revista mental, se não me engano é mental ou coisa de desir, não, mental. Tem uma revista inteira recente que critica, né, falando da crítica ao patriarcado e a clínica nova que vem dessa crítica ao patriarcado. Ora, mas uma coisa que a gente percebe é que, de uma certa maneira, estávamos diante de um outro que não existe e o pai tornado vapor, o pai se evaporou, como se Jacques Miller vai dizer, né, num texto que está servindo para um dos textos de orientação do próximo Enapol, né, um encontro que vai ser em Belo Horizonte, que vocês devem todos assistir, que vai ser muito bom em setembro, onde um dos textos de orientação é o pai tornado vapor, né? Só que é o seguinte, esse pai tornado vapor, esse pai que já não tem tanto essa função, isso não vai ser universal, porque o que tem voltado é o avesso do pai tornado vapor, é a ferocidade do pai conservador tradicional,
que orienta, por exemplo, essa divisão, quase que uma fratura no mundo político, não é? Ou seja, estamos presenciando um retorno feroz de um pai, né, que exatamente, ao invés de colocar a mulher, elevá-la a ser causa de seu desejo, né, é uma mulher que ele só consegue gozar dela, rebaixando ela, né, depreciando ela, fazendo algo que Lacan vai usar também um trocadilho em francês, la femme, on la diffame. Digamos, ela é a dita mulher e, ao mesmo tempo, difame quer dizer ela é difamada. Essa depreciação, né, que leva, por exemplo, podemos falar que o pai se tornou vapor, mas, salvo engano, a cada 7 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Não é? Quantos países é um dos lugares que tem o maior índice de feminicídio, por exemplo. Não é? E perceba que tudo isso não é cometido por psicóticos, doidos, loucos, né? Não tem nada disso, não. Então, assim, a psicose ordinária, voltando um pouco, para trazer essa questão, o que a gente vai buscar, os resquícios do Édipo, a gente percebe que há algo ali que se amarra diferentemente. E isso a gente percebe que é uma clínica difícil e que por isso que o conceito de psicose ordinária, o próprio Maleval, tem um livro bacana sobre isso, não sabemos se é um conceito operativo, operacional, até determinado ponto, porque temos sim agora uma série de uma juventude que não é orientada tanto pelo Édipo, né, que ali não se constrói, uma juventude que não busca muito mais o sentido das coisas, né? Como eu sei que 10 entre 10 pessoas que estão aqui nesse grupo falaram, discutiram, assistiram a série Adolescência, exatamente pensar um pouco, né, o que é que há, o que é que escapa a isso, que os pais não conseguem mais transmitir como se transmitia anteriormente. Então, a clínica que se faz com esses adolescentes, esses jovens, vamos dizer que é uma clínica da psicose ordinária? Não, eu não diria que é uma clínica da psicose ordinária, né? Mas é uma clínica que tem algo desse ordinário, que um certo apagamento da função da exceção paterna, né? Dessa função de exceção, né? E a gente percebe que, ao invés... bom, isso aí já está desde Dostoiévski, né? Quando ele fala assim, lembram, né? Quando Dostoiévski ele diz, no diálogo lá dos irmãos Karamazov, Deus está morto, tudo é permitido? E aí o irmão responde, não. Exatamente porque Deus está morto, nada mais é permitido. Ou seja, essa lei de ferro que vem, né, na hora que a gente tira essa função de exceção do pai, ao contrário, isso abre para uma modalidade do superior, que Lacan detectou isso muito cedo, que é a modalidade goze. Goze, 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 goze de tudo. Não é? Goze sem freios, sem bordos. Né? Ora, é claro que essa clínica do gozar de tudo, ela vai se aproximar, não daria para falar aqui exatamente porque, muito da clínica da passagem ao ato. Né? No filme, a passagem ao ato foi uma passagem heteroagressiva, que existem, mas existem as passagens ao ato autoagressivas. Né? Meu livro mais recente, A Morte de Si, que é um livro que eu trabalho muito essas questões do suicídio, eu tenho um capítulo inteiro, que é o capítulo 4, dedicado a essa clínica com essa juventude, que é uma clínica muito mais complexa, mas que se mata muito mais. Né? Esses jovens estão passando ao ato muito mais do que as outras estatísticas globais, né? Que são altas também. Então, a gente tem
já está desde Durkheim, se começou um processo de catalogação, mesmo sabendo das subnotificações, das questões das passagens ao ato, não é? Mas, de 2010, mais ou menos, para cá, digamos, a incidência, né, de suicídios e tentativas de suicídio entre jovens aumentou muito. Eu chamei esse capítulo de A Solidão dos Hiperconectados, porque eles estão hiperconectados, a gente tem a ideia, então, de que eles estão hiper acompanhados. Mas há ali uma solidão subjetiva que faz com que eles não se apoiem no outro para tirar seus cálculos. É mais ou menos assim, se vocês conhecem, né, a decomposição de tempo, que faz um pouco Lacan, né, entre instante de ver, momento de tempo para compreender e momento de concluir. Não é mais ou menos assim? Perceba assim, o instante de ver, ele é muito subjetivo, tem uma causa, eu vi, é um impacto subjetivo que vê. O momento de concluir é uma decisão minha, calculada a partir do outro sempre, mas também é algo que tem a ver com um destino subjetivo. Só que o tempo para compreender, ele não é um tempo que convoca tanto apenas a gente, é o tempo que convoca o outro. Por quê? Porque é no tempo de compreender que eu vou dizer assim, olha, meu pai disse que eu não deveria fazer isso. Ah, mas li numa revista que agora se está se fazendo dessa maneira. Mas eu fiz dessa maneira antes, não deu certo. É quase que uma conversa dialética que a gente tem com o outro. E o que a gente percebe é que esses jovens que passam ao ato muito rapidamente é porque eles encurtaram muito o tempo de compreender. Mal eles estão com a percepção de alguma coisa, né, que causa angústia, eles já estão se matando ou tentando se matar. Não é? Talvez uma das funções do analista junto com esses jovens é exatamente de tentar dar um elastecimento desse tempo para compreender. Por isso que pode parecer banal, mas quando a gente percebe que um paciente está prestes a uma passagem ao ato, a gente não despede de uma pessoa dessas, no consultório, ou onde quer que seja, dizendo, apareça quando quiser. Você tem que dizer, olha, você vai voltar daqui a 3 dias. Vem aqui, eu vou te ligar. Por quê? Porque é preciso dar um S2. Porque o que a gente percebe é que essa juventude está toda tomada pelo S1, né? Mas não consegue se orientar no S2, que é um tempo de saber. Então, ao dar um segundo tempo, a gente percebe que é incrível como só as estatísticas todas mostram isso, inclusive no PSIL, onde eu trabalho. Somente isso já é mais do que suficiente para despencar as taxas de tentativa de suicídio, né? Quando essas pessoas consentem a voltar uma segunda vez, né? A partir dali já há, assim, a gente tira daquele instante, né? Daquela iminência do ato. Ora, voltando então, fechando um pouco esse capítulo da psicose ordinária no mundo, como a gente viu, a gente tem então que pensar também a psicose ordinária, principalmente, né, como aquilo que não que está ali, que está se mantendo, mas que o analista vai fazer endereçamento de uma certa, ele vai ser o endereço de uma certa conexão, né, que não é uma demanda de significação na maioria das vezes, né? É muito mais quase que uma posição. Tanto que é curioso, porque Lacan ele dizia, com relação ao louco, ele dizia que teríamos que secretariar, né, esse louco, secretariar o alienado. Digamos que só que a gente secretaria o alienado, mas às vezes ele vai parar no hospital, vai parar, a gente é mais do que secretário nessas horas, não somos secretários, né? Nós somos quase que, né, os agentes interventores, né, da psiquiatria, por exemplo, vai. E aí Francesca Biaggi, que é uma psicanalista que tem muita experiência com a psicose, né, eu tive a felicidade de tê-la como orientadora quando eu fui residente de psiquiatria em Paris, não Qual é? que é o nome, Marcelo? Eu não entendi o nome dela. Francesca Ah, Biaggi, Biaggi.
Sim. Ela escreveu, por exemplo, um livro ótimo sobre Landru, o caso Landru, que tem um Uhum. prefácio do Jacques Alain Miller, que é muito interessante o prefácio do Jacques Alain Miller, né? Ela dizia que, às vezes, a função da gente na clínica, né, como psicanalistas, e algo que os pais, as famílias me perguntam, não é bem seu secretário. Ela dizia, a gente tem que ser o mordomo inglês. O que é o mordomo inglês? Vou explicar isso, que é gozado. Mordomo inglês é aquele sujeito que está ali, impassível ali. Aí o Lorde chega todo dia, passa por ele, mal o vê, se bobear, joga até o casaco assim em cima dele, como se fosse um cabide. Ele está ali impassível, e o Lorde sobe lá para o quarto dele, vai fazer as coisas dele. E é assim que ele fica todo dia, impassível, ele é um, né, mordomo, não vai se meter muito com as coisas do Lorde. Um dia, o mordomo está ali na posição dele, ele olha o Lorde abrindo na porta e ele percebe que o Lorde tomou umas e outras, ele olha para a escada, não vai rolar. Então ele vai lá, pega o Lorde, leva o Lorde para cima, dá um banho no Lorde, bota ele de pijama, bota ele deitado na cama dele. No dia seguinte, o Lorde vai acordar, vai passar por ele, nem vai olhar para a cara dele de novo e continua, ele está ali impassível. Se ele quer o emprego dele, ele não vai ficar, tá vendo o que você fez ontem, o que você aprontou, não tem nada disso. Ele está ali na função dele impassível, né? Então, todos nós temos um pouco dessa condição de labuta, né, de lida com as psicoses. A gente tem todo o tempo a gente tem que fazer um pouco isso, estar nessa posição, né, que é uma posição não intervencionista, para que a gente só haja realmente quando for necessário. Para que o sujeito ande nas ruas, né, um louco possa andar nas ruas, é necessário alguns sinais, mas não muitos. Deixe os loucos na rua, como eles quiserem, a maneira deles. O importante é eles saberem alguns limites. Eles precisam saber se o sinal está vermelho, é melhor parar. Se o sinal está verde, você pode atravessar a rua. Né? O louco, ele está em surto, ele vai ver o sinal verde, vocês já viram quando vocês estão dirigindo às vezes, e ele vai estar passando ali. Esse é bom ir para o hospital. Esse é melhor, né, segurá-lo ali, porque o sujeito está atravessando o sinal verde, cheio de carro passando, e ele está ali atravessando, né, correndo um risco mesmo ali. Então, aí é importante. O Henrique Lohan, quando ele esteve aqui na Bahia, certa feita, eu era o diretor de um dos congressos, né, foi feito aqui na Bahia, Mulheres de Hoje, foi um congresso bem bacana, são 12 anos ou mais. E eu, como diretor, né, do encontro, eu fui depois levá-lo para o aeroporto, para ele ir embora. E aqui em Salvador, quem não conhece, é como quase todas as cidades, né? Você, para ir para o aeroporto, você pega longas avenidas, né? Não precisa ser tão longa quanto ir para Confins, mas são sempre longas avenidas, né? A gente vai ali. E eu estava com ele, dirigindo o carro, com ele do lado, e eu disse assim, olha que coisa bizarra, tem uma placa aqui dizendo que daqui a 200 metros vai ter um radar que vai multar. Assim, poxa, está botando uma placa aqui e que aqui a 200 metros vai ter um radar. Ele achou ótimo, ele disse, puxa, que estratégia interessante, porque assim, aquele que vê que daqui a 200 metros tem um radar e ele passa a 200 por hora, é esse que a polícia precisa pegar. Aquele que está andando e sabe frear e não, opa, então um radar ali e freia, esse está na saúde mental, ele está seguindo, não é? Agora, aquele que ultrapassa, ele vê e que continua passando, esse daí é preciso ter um certo perigo. Foi uma lição de saúde mental que o Henrique Lohan me deu certa feita, né? E o mundo atual, com relação às psicoses ordinárias, oferece, por outro lado, uma gama, uma paleta muito maior de modalidades de ser, porque como exatamente, embora haja, como eu falei, um retorno feroz da determinação de que meninos usam azul, meninas usam rosa, né? Tudo isso está voltando ferozmente. Mas, ainda assim, há um espaço no mundo, vamos chamar assim, só para provocar um espaço meio trans, né? Onde a gente
percebe que muitos que se alojam ali, alojam porque ali encontram a possibilidade de fazer uma suplência. Ali estão encontrando algo que permite a eles estar no mundo com uma certa bizarrice, não é? E que aquilo sustenta. Por isso que eu tomo muito cuidado assim quando eu vejo as pessoas tentando demais reformatar, digamos, trazer assim para um formato, né, os seus filhos, pacientes, porque eu me lembro sempre de uma fala que vocês já ouviram da Clarice Lispector. Na verdade, isso ela escreve até numa nota, não é nem num texto ou numa novela, mas vocês já escutaram, que ela diz assim, né, eu tomo muito cuidado com os meus defeitos, que eu não sei qual defeito segura o edifício inteiro. Daqui a pouco eu começo a sair tirando os defeitos, o negócio implode ali, não é? Porque esses defeitos incluem, muitas vezes, gambiarras que são necessárias, Como não é é? que é a frase dela, Marcelo? Eu tomo muito cuidado com meus defeitos. Porque eu não sei qual defeito segura o edifício inteiro. Ah, qual segura é difícil inteiro? Sim. Daqui a pouco eu tiro o defeito, implode tudo ali. É. Os defeitos, eles têm uma função. Então, assim, é, isso mostra, abre para nós, né, a questão né, da psicose ordinária também, no bom caminho, não quando a gente usa isso mal, é que talvez a psicose ordinária nos ensine a lidar com seres que rapidamente estariam psiquiatrizados, né, e rotulados. Vou dar um exemplo. Certa feita, uma mãe chegou e me pediu no meu consultório que queria que eu avaliasse como lidar com o filho dela. Ela tinha um filho bipolar, mas que vivia, ia para a escola, tudo. Ah, mas essa bipolar é um rapaz, devia ter uns 17 anos, 18, mais ou menos. Né? Ele tem uns amigos, tem tudo, mas a gente queria ver que remédios, né? O que pode fazer para a bipolaridade dele e tal. Eu escutei esse jovem lá no consultório um tempinho. E, gente, era um esquizofrênico de carteirinha, com todos os sinais de esquizofrenia. Ele ouvia a voz, ele tinha interpretação delirante, ele tinha uma concepção do corpo, né, meio estilhaçado, ele, né, e ele deve ter arranjado ali alguma, digamos, alguma amarração para aquela esquizofrenia dele ali, alguma coisa no corpo, que a única coisa que escapava um pouco era que às vezes ele estava mais down e às vezes mais up, não é? Para que eu vou chegar para essa mãe e dizer, olha, seu filho é esquizofrênico? Bipolar está na moda, agora as pessoas vão para as novelas, eu sou bipolar, todo mundo diz que é bipolar, ele vai ser muito mais aceito na sociedade, deixa ele achar que é bipolar, eu sei que aquilo ali é uma esquizofrenia, que está ali amarrada de alguma maneira, e que o resíduo dessa amarração dele não tratável está sendo regulado ali, não é? De alguma maneira há uma certa regulação, tem ali né, um escape ali, e que tudo bem, aí ele toma lá os remédios para bipolaridade, e aquilo sustenta, permite a ele ter uma função, fazer coisas na vida, não é? Eu não garanto que se ele tivesse sido visto como esquizofrênico, ele teria todo esse acolhimento entre seus pares, não é? Falar com doido de igual para igual é uma bandeira, ninguém gosta de falar com doido, né? Eu brinco que tem gente que tem tanto medo de doido que vira, né? Psicanalista, psiquiatra, né? Psicólogo, porque a loucura dá um certo, né? Falar de igual. Ora, o analista ele tem que ser exatamente aquele que eleva a palavra do louco à dignidade de uma escuta. Se vocês assistiram o filme A Loucura Entre Nós, a maior preocupação que a gente teve foi de dar voz a pessoas que não tinham voz. A Estela Solano, né, ela assistiu o filme A Loucura Entre Nós, eu mandei para ela, e ela ficou encantada com o fato da gente ter dado dignidade àquelas vozes que ninguém queria ouvir.
né? Vozes que tinham que gritar pelas grades porque ninguém queria ouvir. Então, a função do analista, sobretudo nessas psicoses ordinárias, que estão ali, mas que assim a família vai deixando um pouco de lado, porque percebe que é meio estranhão, não vai dizer que é louco, mas vão se alijando, é ser ao menos um que sustenta o eixo A, a linha, o eixo da diagonal da realidade, que é esse que é o eixo que é importante, né? Ou seja, quando alguém vem fazer análise com a gente, muitas vezes vem achando que vai tomar uma cerveja no bar ou um chá das 5. Conversa com, né, com o analista. Aí o analista tem que sair dessa posição, né, para poder interpretar de uma outra posição, né, de uma posição que ele vai ali entrar com a interpretação, que rapidamente vai ver que não está no chá das 5. Opa, esse cara está falando de um outro lugar, não do lugar da interpessoalidade que a realidade exige. Ou seja, já o modo do analista intervir, entrar no momento da análise, é um modo a evitar a conversa do chá das 5. É se colocar numa outra posição, que é a posição de receptor daquela mensagem. Se a gente se coloca na recepção dessa mensagem, é claro o que vai acontecer. A gente se coloca nessa posição, a gente nunca vai fazer emergir o real convidado do chá das 5, que é o inconsciente. Que é esse que a gente quer que faça, né, de uma certa maneira, apareça. Que a interpretação ela pode fazer. Ora, quando eu, voltando agora essa primeira... Perdão, podia ter pegado uma aguinha, não peguei. Quando a gente volta essa uma ideia bem arrojada e bem minha, de que talvez que o inconsciente a céu aberto não necessariamente signifique aberto numa alucinação, um delírio, simplesmente a gente não observa tanto a marca do recalque, para que vocês não se sintam muito que isso é muito doido, Lacan acaba praticamente o ensino dele assim, porque Lacan, no seminário 24, já bem no final, quando ele tinha criado toda a teoria dele das psicoses, ele vai se interrogar, ou não, ele vai dizer, ele vai afirmar que ele é o histérico perfeito. Uhum. E por que ele afirma que ele é o histérico perfeito? Porque ele diz que ele sabe do inconsciente dele. Total. Ele não tem, entendeu? Que a relação dele com o inconsciente é uma relação que não é uma relação de recalque mais, né? Olha, Lacan está falando isso num momento muito especial da clínica dele, né? É claro que para chegar lá é preciso que uma análise, uma evolução faça o sujeito se liberar, né, de todas as tramas do recalque, do gozo que vão aparecer isso. Aí vocês vão dizer, quer dizer que Lacan é o inconsciente? Não, por outro lado, não. Porque ele vai garantir a extimidade do inconsciente formulando uma outra inexorabilidade do inconsciente, que não tem nada a ver com o inconsciente falado, é aquilo que Jacques Lamillé, inclusive, trabalha muito como um inconsciente real. Ou seja, que Lacan ele tenha se identificado, se colado a seu inconsciente, só é possível ele falar um troço desse se ele sabe que há um núcleo real incomunicável, mas que jamais será atingido, né? Que a gente não vai atingir lá, que é o caso, por exemplo, algo que muito cedo em Freud a gente pode encontrar, Freud não desenvolveu, mas vocês vão se lembrar, né, do sonho da injeção de Irma, onde ele vai decifrando, até que chega numa palavra que é lida no sonho, na garganta, né, que sai da garganta de Irma, a palavra trimetilamina. E o mais interessante é que o próprio Freud vai dizer o seguinte: aqui não podemos ir mais além na interpretação. É como se tivesse chegado ao fim da interpretação, a um núcleo não interpretável daquele sonho. Umbigo do sonho, alguns costumam dizer assim, né? Ou seja,
Alguns pacientes talvez sejam como Lacan, mas a psicose ordinária talvez seja isso, seja que possamos conversar com determinadas pessoas sem termos essa dimensão de que vai emergir o inconsciente, porque o que está acontecendo ali é o inconsciente, não é? Ora, mas aí a gente vai ter que ter pistas, então, nesse caso, pistas clínicas para tentar entender, será que é isso mesmo? Será que não sou eu que sou um psicanalista ordinário? Aí é que eu volto ao primeiro caso que eu apresentei, que é o seguinte, que, no fundo, o que mais me chamou a atenção aquela paciente, funcionária pública que ficou 15 anos comigo, não é tanto que não houvesse irrupção do inconsciente, formações inconscientes, não é? O que mais me chamou é uma ausência da vergonha e do recalque, né? É como assim, você não pega nela a dimensão, por exemplo, por que é tão difícil alcançar naquela paciente a questão do sexual? Porque a gente sabe na análise que a relação sexual não existe e que toda vez que vamos falar da relação sexual, nos envergonhamos um pouco, temos um certo recalque, um certo pudor, exatamente porque não estamos ali, não estamos num terreno de uma certa transgressão do desejo, não é? Ora, no caso dela, não se trata propriamente dela ser assexuada. Não sei se ela transa com o marido dela, possível que transasse. A questão é isso, é que no discurso dela... Ela teve filhos, Marcelo? Não, filhos não, nunca quis. Né? Também ela se juntou a essa pessoa mais velha um pouco, assim, né? Mas assim, um bom nível, assiste filmes de arte, saía, uma vida, né? Nada empolgante, mas nada também muito parado, né? O sintoma era essa angústia, de vez em quando se transformava em algo quase fóbico, mas não chegava a ser fóbico, por exemplo. Às vezes, medo de andar de avião, ela queria fazer uma viagem para o exterior bacana, mas tinha um certo... Mas ia, eu fazia a viagem. Ficava um pouco mais angustiada, ia fazer. Mas o que realmente tirava ela, deixava ela mais angustiada, eram as coisas do dia a dia, da burocracia do lugar que ela trabalhava, quando elas eram modificadas muito. Né? Então, por exemplo, no processo atrasou muito o processo para ela ter o abono, né, o abono de permanência. Não sei se os mais jovens sabem, abono de permanência, não sei se a Ilka está nele, eu já estou, é quando você aposenta, mas continua trabalhando. Aí você tem de volta no seu salário, né, o INSS. Você não paga o INSS enquanto você for aposentado. Você volta a pagar quando parar de trabalhar. Mas enquanto você está trabalhando, mas já tinha direito de se aposentar, não desconta o INSS. E o processo dela deu errado, aí nunca que saiu, é um negócio que durou aí, ela teve que ir advogado, tudo. Ali foi uma situação de muita angústia, não é a questão. Mas dando muita angústia que não impediu de ir trabalhar, fazer as inspetorias que ela fazia nas obras e tudo isso. Não tinha grandes problemas. Mas o que chamava a atenção era que a gente pegava, era possível pegar nela as ações, o viver, mas era a ausência dessa, digamos, dimensão do recalque que me chamava muita atenção. Né? E que aí não adianta. Mas que, por outro lado, algo disso, algo se construiu na relação que ela me tinha como esse ponto, que tem até hoje, apesar de não vir regularmente, como um certo ponto de estabilidade. Então, é uma mulher que ela tem que se haver com algo que é da ordem da psicose, no sentido da foraclusão, de que realmente não faz muito efeito. Não que ela não tenha família, não reclame um pouco da família, mas o modo como ela reclama da família
pode parecer inicialmente um certo ciúme, porque a mãe prefere, né, outra pessoa, outra irmã, isso, aquilo, mas é no máximo na ordem de uma certa paranoia discreta, né? Algo assim também muito discreto que está ali, né? Por exemplo, sabemos que uma das soluções para o paranoico é aquele que tem que transmitir muito para o outro que o mal é do campo do outro e que eu não sou, o mal não está em mim. Para o paranoico, sempre é o outro que quer nos fazer mal. Não é isso? Vocês já sempre ouvem isso. O outro me quer mal, o outro me quer mal. Ora, o que a gente percebe, no caso, né, do paranoico, é que nem toda solução que se tem é ir fazer mal ao outro porque o outro me fez mal. Ao contrário, Lacan, e a Colette Soler até tem um livro bom sobre isso, trabalhou a tese dela, lidava com Rousseau como um grande paranoico. Por que Rousseau era um grande paranoico? Porque era o seguinte, ele achava que podia trazer ao mundo algo, uma teoria, né, um aporte teórico que livraria o outro do mal pela educação. Ele conseguiria educar o outro, né, no gozo perverso, no mau gozo que vinha do outro. Então, não por acaso, paranoicos, às vezes, são excelentes professores, porque, né, eles querem muito ensinar o outro. Isso eu convido você, porque existe uma depreciação do paranoico, que toda vez que a gente fala, fulano é um paranoico, né? A gente quer dizer que o cara é do mal. Poxa, o que eu tenho de paranoico? Gente boa na minha clínica, super do bem, super tranquilo. Paranoico, mas super tranquilo. Você discute de várias coisas, tal. A condução a orientação na clínica é sempre, já que ele quer ensinar, eu fico ouvindo todas as ideias do que é o bem, né? Né? Eu, no livro A Loucura Entre Nós, tem um caso que estava na minha tese, que a Ilka leu, né? Foi da banca, exatamente de um acompanhamento de um paranoico muito difícil, que era um paranoico que estava na iminência de passagem ao ato e que explodiu uma bomba ali no carro do vizinho, um negócio desse, a família em pânico. Ou seja, ele estava numa relação com o outro muito difícil, explosiva, literalmente. Quando eu apresentei esse caso no Enapol de Buenos Aires, último, eu chamei o caso de uma entrada explosiva, né? Mas que aos poucos o manejo na transferência, eu consegui deslocá-lo dessa posição do paranoico que tem que se haver com o outro, para o paranoico que vai transmitir o bem ao outro, já que o outro é mal. Então, no começo, eu era emissário, assim, receptor das lições, das ideias dele. Aos poucos, ele foi se reconciliando com essa função. Ele era jornalista, então também de ser jornalista, onde, olha que interessante, ele era jornalista que sempre buscava identificar uma trama errada, algo que o outro tinha feito errado, né, alguma maquinação, todas verdadeiras, inclusive. Né? O grande problema da indústria farmacêutica, ele era um sujeito, né, que escrevia bem, ou seja, ele continuava tentando localizar o mal, e o canal para esse mal, a reportagem servia para ele como para educar um pouco, né? Esclarecer a população. É até muito gozado, porque ele é extremamente eleitor, era, né? Assim, não vejo mais, eleitor do PT. E aí eu dizia, tá vendo? Existe paranoico de esquerda também. A gente acha que todo mundo é paranoico de direita, mas não. Tem paranoico de esquerda também. Então, houve uma certa trivialização. Aí eu diria que houve uma estabilização, porque começou já num certo desencadeamento muito complexo. Mas, se digamos que eu não soubesse nada disso ou acompanhasse hoje, seria uma psicose ordinária, no máximo. Alguns achariam até que ele é um obsessivo, não é? Mas a gente percebe que essa sutileza é que faz com que, assim, de uma certa maneira, a psicose ordinária seja
seja algo tão específico da psicanálise lacaniana que não é um conceito para o mundo, mas é um conceito para nós dentro da escuta analítica de orientação lacaniana. Isso é mais ou menos o que eu queria trazer para vocês. Temos ainda um espaçozinho para... Né? Eu tenho 10 minutos para sair de estar 11 horas no lugar. Eu teria mais uns 8 minutos aqui para a gente bater papo. Que pena, porque imagino que tenha questões. Eu tenho pelo menos Opa. duas, deixa eu escutar. Alguém aí quer fazer uma pergunta, uma curiosidade? Eu tenho uma. Sim. Uma pergunta sobre o uso do divã para as psicoses ordinárias. Se você quer dizer alguma coisa. Uhum. Sim, o divã tem que olhar que ele está extremamente instituído quase que inconsciente. Se eu fosse junguiano, no inconsciente coletivo das pessoas, a ideia de psicanálise tem o divã. Então, quando as pessoas vêm nos procurar, muitos vêm com essa ideia de que estou indo para a cena do divã, não é? Já me ocorreu, esses casos que eu falei não passaram ao divã. Mas eu tenho pelo menos 2 casos que estão no divã, mas eles estão no divã como um dos conceitos mais próximos da psicose ordinária que a gente tem, e tem uma afinidade muito grande com Lacan, é um conceito que vem de Ellen Deutsch, chamado personalidade as if, personalidade como se. São pessoas que vivem no mundo, assim, ela se casa porque as pessoas se casam. Precisa ter emprego, assim, não tem uma causa ali. Ela faz meio que estado do espelho. É assim que acontece a vida, é assim que eu vou reagir. Essa personalidade é as if. Então, eu não vim fazer análise no divã, tá bom, pode ir para o divã. Mas que você sente que está ali no divã, mas não tem a mínima, né, digamos assim, eu não vou dizer que eu estou... Não é que para mim é análise. Porque para mim, quando o analista recebe uma pessoa, no discurso analítico é análise. Né? Para mim senão a gente não poderia analisar psicótico, estaríamos sendo contra também o que Lacan falou de não recuar. Mas eu não vou interpretar de determinada maneira. Uhum. Eu vejo muito mais o deitar no divã, com a possibilidade de uma certa até suplência. Ela precisou lá da psicanálise, que aquilo ali, de repente, tem uma função, não é? E aí, dois, talvez. O outro até foi um pouco... pelo menos um caso eu tenho aqui na mente, que foi bem assim. Ela pediu, pode ir, claro, mas eu não espero que dali saia nenhuma pirotecnia, né? Não haja nada muito mais que isso, né? Muito obrigada. Mais alguém? Eu queria perguntar. Eu ouvi esse caso na Anapol de 2023, Marcelo, e eu estava pensando nele o tempo todo que você estava dizendo, porque eu me lembro de, pelo menos, interpretar que essa coisa dos movimentos sociais colocou esse outro ameaçador num lugar possível, né? Deu uma estabilizada. E eu fiquei pensando nisso da dona de casa também. E aí eu fiquei me perguntando se, então, a direção do tratamento, nesses casos, seria como tentar recuperar um pouco essa gambiarra no campo imaginário, assim? E fiquei me perguntando também se você nota diferenças na direção do tratamento de outras psicoses para psicoses ordinárias. O caminho que eu mais gosto é o caminho de uma trivialização da psicose, que eu já não mais chamarei de ordinária, porque houve momentos extraordinários já, não é? Mas, em muitos casos, a gente consegue levar o sujeito a um ponto que pacifica ele um pouco e que permite a ele viver, não é?
Por exemplo, esse paciente que teve a entrada tão explosiva, ele hoje ele é casado, tem filha, trabalha, conseguiu ter uma filha, conseguiu se estabilizar com uma mulher, por exemplo, né? O tal da explosiva, né? Então, assim, a gambiarra não é algo que a gente propõe, é algo que a gente deduz, né? Dificilmente, eu acho que eu jamais vivi na condição, se tiver, eu vou até pensar, né, que eu saiba, que eu me lembre, jamais tive uma condição que eu vou propor, porque eu não sei o que é a gambiarra para aquela pessoa. Eu sei, às vezes, o que estabiliza, por exemplo, determinada paciente que eu conheço, que era uma paciente esquizofrênica, que tinha uma autonomização muito forte do objeto olhar, então sempre ela achava que as pessoas estavam olhando, né, para ela, tinham, né, um olhar ali meio estranho. Essa paciente, ela gostava de desenhar e de artes, e ela começou a pintar e escrever digamos, figuras humanas, não? Com olhos, e os olhos eram importantes, a tal ponto de ela ter um quadro que era o olho de Deus, né? E ali parecia que ela dava uma certa localização para aquele objeto que estava solto no mundo, né? Então, que funciona um pouco. Houve um momento que ela vacilou muito, que ela voltou a estar um tanto quanto paranoide. Eu ousei sugerir assim, poxa, traga para mim um desenho novo seu, alguma coisa. Nem falei, pinte um olho, mais sutil, para tentar ver se aquilo ali ainda funcionava, se aquela fórmula ainda funcionava. Funcionou um pouco, um pouco. É muito curioso que é uma psicose que se desencadeou muito cedo, mas que ficou muito, muito bem estabilizada, porque ela encontrou uma parceria muito curiosa, que sustentava muito bem ela. Só quando rompeu essa parceria, ela tentou se matar uma vez. É que ela encontrou, ela era uma mulher bonita, ela encontrou um fotógrafo que gostava muito de fotografá-la. Então, de repente, ela conseguiu localizar algo do objeto olhar na câmera ali que ela se prestava ali. Então, assim, não é por acaso que ela escolheu aquele parceiro. Né? Aquela parceria tinha uma coisa já de tentativa de equilíbrio, né? Mas é isso, eu acho assim que nas psicoses essa sutileza e que para isso a gente precisa tanto psiquiatrizar para, né, quem vai ensinar para a gente são eles que vão dizer, né? Acreditem que, vou dar um exemplo do que é você. Esse exemplo eu já citei assim, ele parece uma piada. Um colega nosso, psiquiatra, na emergência, foi chamada no consultório do hospital, na emergência, para conversar com o sujeito. Foi trazido alucinando. E esse meu colega, e aí o paciente disse para esse meu colega: doutor, estou muito horrorizado aqui, eu estou com medo, estou sendo ameaçado, aquele monstro que está ali na parede me ameaça, tal. E aí o meu colega falou assim: não, fique tranquilo, você está no hospital, o monstro está ali, mas não vai acontecer nada com você, eu estou vendo, tal. Ele, na mesma hora: o senhor está achando que eu sou idiota? O louco aqui sou eu, o senhor não está vendo monstro nenhum ali. Não é? Ora, isso daí, ou seja, isso não é elevar a, a fala do louco à dignidade de uma escuta. Isso daí é ridicularizar o louco. Uhum. É muito mais sensato você dizer: olha, eu vou ser muito franco com você, eu não consigo ver esse monstro que você está falando, mas deve estar te apavorando muito. Então, o que me preocupa é que você está me falando de algo que eu não estou conseguindo ver, mas que está te fazendo sofrer. É outra ideia, não sei se entendeu, é outra pegada, né? Não deixar que ele te coloque também. Na hora que ele falou esse negócio do monstro, ele virou também mais um outro perseguidor que está, né? Enquanto se você tivesse uma outra postura, você conseguiria sustentá-lo ali e veríamos como as coisas aconteceram, né, depois. Então, assim, são ideias, mas tudo né, aos pouquinhos. Mais alguém?
Marcelo, como seu tempo já praticamente acabou, eu tenho 3 agora, mas enfim, né? Se quiser, me mande as perguntas, eu tento responder por WhatsApp. Só responde aqui, pelo Diga, pode. menos aqui, você citou Clarice Lispector. Uhum. Podemos pensar Clarice Lispector, óbvio, ninguém analisou ela aqui, pela biografia, a vida, modo de funcionar na vida, como psicose ordinária, e ela já tem estudado, já foi estudada, assim. Henrique Lohan é um leitor de Clarice Lispector. Sim. Ele não coloca ela com a psicose ordinária, ele coloca como histeria rígida, que aí é um outro conceito que, se eu entrasse aqui, seria mais uma aula. Né? Pois é, mas é que eles barram um no outro, concorda? Eles se esbarram. Por isso que eu falo. Mas a histeria rígida seria muito mais... O que faz pensar a questão de ser histeria é que todas as questões de Clarice são extremamente ancoradas no feminino, no ser mulher, no feminino, desse lado estranho, quase de quem alguém que está do lado, mais do lado da mulher que não existe, quase, de S, né? Ali de S de abarrado, naquele lugar ali, e por isso ela se serve da escrita. Então, ela consegue falar muito do feminino, mas aí, sem colocar em ação na literatura dela o Édipo, o pai, o amor Pois ao pai, é. né? Não como se colocaria num... O dó travou, né? Voltou. Vocês não me ouviram? No final, não. Isso, é que, embora ela tenha todas essas questões com o feminino, ela não consegue atrelar muito isso ao pai, a um Édipo, a uma questão. E é o que o pessoal vai muito, a Márcia Rosa, né, escreveu muito sobre isso, A Márcia, inclusive, coloca essa questão. que é exatamente um feminino, uma histeria, mas que não tenta se equacionar pelo amor ao pai. Vai ter outras soluções. Mas a própria Márcia diz, né? É. Temos que pensar realmente essa questão da histeria rígida com a psicose ordinária. Com Até certeza. que ponto, né? Ou seja, puxa vida, muito obrigada. Eu ia te perguntar, na sua experiência, a gente fala isso muito em supervisão, né? Vamos conversar sobre os índices de foraclusão do caso, para que a gente possa, né, chegar aí a uma questão diagnóstica. O que você consideraria como índices foraclusivos? E a questão do narcisismo, como é que entra aí nessa questão toda? Que hoje tudo virou narciso, né? Tudo é fulano é narciso, meu marido, meu sogro, Exato. Quando a gente percebe que o narcisismo ele vem muito mais da discordância entre ideal do eu e eu ideal, eu diria que estamos no registro da neurose de todos nós e que realmente estamos numa sociedade muito narcísica. Quando o narcisismo ele vem numa linha de que ele é necessário aquela imagem ali especular fixa daquela maneira, aí pode ser uma psicose ordinária que se enoda um pouco mais na ideia de Lacan de regressão tópica ao estádio do espelho. Como não pode se apoiar muito no simbólico, a imagem ali tem uma certa função. Sim. Então, o narcisismo, da verdade, ali, não é um narcisismo tomado pelo ideal, é um narcisismo numa linha mesmo de sustentação do sujeito na realidade. É o modo como ele se sustenta ali, que esse simples não é muito... onde muito podemos encaixar a personalidade as-if, da Ellen Deutsch, né, que eu vejo muito por aí. Então, seria mais ou menos aí que eu veria. E os índices de foraclusão que eu digo é exatamente esses, por exemplo, alguns índices que vêm que a gente percebe a foraclusão, que tem a ver com a questão, por exemplo, do franqueamento, uma certa transição ao outro sexo. Às vezes são discursos muito bem montados na questão da transição de sexo, mas que a gente percebe que ali, em algum momento, aquilo ali se passa não como uma, digamos assim, como se fosse, por exemplo, uma questão fálica. Eu vou mudar de sexo mediado pelo binarismo fálico, né? São outras questões que me levam a procurar
né, o outro sexo. Mas aí eu precisaria de 1 hora para falar. Não. Isso daí a gente deixa para outro momento. Gente, Se eu tô você, aqui. Diga. sim, não, se vocês depois sentir a vontade, tiver tempo, você pode elaborar para a gente um parágrafo, porque isso é algo que pode ajudá-los muito, Pronto. essa questão, tá ok? Mas isso fica a seu critério. De qualquer No maneira, mais, está vindo aí meu próximo livro sobre a psicose. que bom. Que Será se muito chama bem-vindo. Dizem que sou louco, que é uma frase dos Mutantes. Exatamente. Tchau, Muito gente. obrigado, Marcelo. Foi um prazer enorme. Sabemos o tanto que você é ocupado e você é sempre muito generoso. Muito obrigada. Maravilhoso! Aí no Enapol, vamos nos ver, então. Vamos nos encontrar. Até mais. Ok. Um abraço. Obrigada.